Vamos entrar então na nossa escola bíblica, parábolas de Jesus Cristo. O que são parábolas? Parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito, usando exemplos do dia a dia. Uma parábola não narra coisas que necessariamente tenham acontecido, mas elas nos levam ao entendimento profundo de algo que se quer comunicar. E Jesus usava assim muito de parábolas. Em seu ministério de 3 anos, ele contou aproximadamente 45 parábolas. Então vejam a importância que Jesus dava às parábolas. E hoje nós vamos entrar na 9ª parábola, e 9ª, 10ª e 11ª parábola. Por favor. Não, é 9ª parábola. É porque eu havia pulado na semana atrasada, eu errei quando eu falei a 6ª parábola. Tá? Depois eu vou corrigir. Na hora que eu for disponibilizar para vocês esse material, eu vou fazer correção. Na verdade, nós já estamos na 9ª parábola. Tá? Eu tinha errado a semana passada, eu tinha repetido o número. Vamos lá então. A parábola que nós vamos estudar hoje é uma delas, né? A casa vazia, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículos de 43 a 45. Vamos fazer então a leitura dessa parábola. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. O que é que Jesus Cristo estava querendo dizer com essa parábola, irmãos? Ele estava falando com judeus. Jesus propôs a parábola da casa vazia como semelhança do que acontecia com os demônios, os endemoniados de Israel. Quando uma pessoa era possessa de demônios, os líderes da nação eram os primeiros a isolarem da comunidade, tá? Da família e também da sinagoga. Atirava essas pessoas, segregando-as para a região leste de Gadara. Por isso nós falamos dos endemoniados e dos gadarenos. Eles ficavam isolados, as pessoas ficavam ali, porque eles não conseguiam expulsar aqueles espíritos. Lá ficavam pelos sepulcros e urrando noite e dia pelos montes da região de Gadara. E assim tem sido o Estado de Israel por estes 2000 anos sobre a terra. Estão entendendo agora o que Jesus quis dizer com essa parábola? Depois da pregação de João Batista, as casas espirituais da nação de Israel ficaram limpas, preparadas para receber o Messias. Estavam vazias, adornadas, prontas para receber o seu hóspede de honra. Quem era o hóspede de honra? O Messias. Entretanto, a nação de Israel agrediu o Messias, praguejou contra o Messias e, por fim, matou o Messias. Aí os demônios que haviam sido expulsos pelo ministério de João Batista, que fez uma limpeza lá em Israel, pelos batismos, tudo, né? Esses demônios, após percorrerem os lugares áridos das nações, lugares secos, né? Das nações pagãs, da terra, eles descobriram que havia uma limpa e disposta casa para os receberem, que era justamente o Israel, por ter desprezado Jesus. A gente tem visto igrejas por aí com candelabros, bandeira de Israel, né? E a gente acha que aquele povo é um povo superior à igreja, que eles são maiores do que a igreja. Irmãos, a salvação, ela veio dos judeus, mas ela não está mais com os judeus. A salvação está com a igreja. Os judeus não convertidos estão passando por esse período que Jesus falou. Os demônios voltaram e arrasaram com tudo, como arrasaram com Israel. Basta observar o que aconteceu com o povo judeu sobre a terra.
eles foram tratados, piores do que o racismo racial de cor de pele, eles foram tratados piores. A mortalidade foi tremenda, o estrago foi tremendo que os demônios fizeram. Então Jesus, ele nos ama, e ele pronuncia o seu amoroso ultimato, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, quer se livrar desses 7 demônios piores que entrou aí? Não digo irmãos, mas digo pessoas que estejam vivendo longe de Jesus. Abra o teu coração para Jesus entrar, porque ele vai colocar todos esses demônios para correr. Ele vai entrar na sua vida, fazer morada, e assim grande vai ser a tua vitória. Mas se a pessoa recusar a Jesus, haverá de sofrer as consequências da sua patética decisão. Que Deus nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, esta foi a explicação da primeira parábola de hoje. Nós vamos então para a segunda parábola, que é a parábola de número 10. Chama-se Coisas Novas e Velhas. Mateus, capítulo 13, versículos 51 e 52. Nós vamos fazer a leitura da parábola e em seguida vamos para a explicação. Essa também é uma parábola difícil de entender. Se a gente não tiver alguém para nos explicar, a gente não vai entender. Vamos ver. Diz assim o texto sagrado: Disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Encerrou a parábola. Será que significa isso? Irmãos, Jesus havia acabado de perguntar aos discípulos se eles tinham compreendido o seu ensino através das parábolas anteriores, tá? E ele já havia contado uma série de 7 parábolas. Os discípulos responderam que sim. Jesus então disse a eles que todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Escribas eram entendidos e mestres nas Escrituras. E as coisas novas e coisas velhas, nós entendemos que se referem, respectivamente, ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento. Portanto, Jesus está querendo dizer nesta parábola que há coisas velhas aproveitáveis no Velho Testamento. Mas Jesus traz coisas novas, que é o Novo Testamento. Então, Jesus quis dizer o seguinte, que o ensino do escriba, que provavelmente tratava dele mesmo, era que todos deveriam abraçar as coisas que haviam no Velho Testamento, por serem sombras, por haver o Salmo, Provérbios, os livros históricos, e também as coisas que ele estava trazendo para nós, que estaria culminando com a sua morte na cruz, com o início do Novo Testamento. Então ele quis dizer o seguinte, os ensinos que ele estava trazendo para eles, ele tirou dos seus tesouros as coisas velhas e as coisas novas, ou seja, coisas do Velho Testamento e coisas já novas que seriam usadas para o Novo Testamento. Tá bom, irmãos? Esta é a explicação desta parábola. Tá bom? Jesus Cristo não é Novo Testamento. As pessoas pensam que Jesus Cristo é o Novo Testamento. Durante todo o relato de João, Lucas, Marcos, Mateus. Irmãos, isso não é Novo Testamento. Esses livros ainda são do Velho Testamento. João Batista, ele não é um profeta do Novo Testamento. João Batista ainda é um profeta do Velho Testamento. Os ensinos de Jesus, muitos deles ainda eram ensinos do Velho Testamento. Não era Novo Testamento. O Novo Testamento começa na cruz. A partir da cruz, aí inicia-se com a ruptura do véu de alto a baixo,
inicia-se o Novo Testamento. Muitas pessoas confundem as coisas que Jesus falava em Mateus, Marcos, Lucas e João, e pensando que tem que viver aquilo. Calma aí. Quando ele curou ali os leprosos, falou, apresente-se ali aos sacerdotes com uma oferta de rolinhas. Ninguém tem que fazer isso hoje ao ser curado. Por que Jesus falou isso? Porque lá em Gálatas capítulo 4, está dizendo que Jesus nasceu e viveu sob a lei. Então Jesus viveu sob a lei, o que ele ensinava estava embasado na lei. Mas com a ruptura do véu, através da sua morte vicária na cruz, as coisas mudaram, tá bom? Então é bom entender que o Velho Testamento foi até a cruz, e da cruz para frente inicia-se o Novo Testamento. Tá bom? Ficou claro, André, Brandineia, todos os irmãos? Se tiver alguma pergunta que está em casa, se não ficou claro alguma coisa, por favor, no campo dos comentários, deixa aí a sua questão. Vamos para a última parábola de hoje. É a 11ª parábola. O construtor de uma torre. Então, esta parábola, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 28 a 30. Lucas 14, 28 a 30. E nós vamos fazer a leitura. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo a acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar, mas não pôde acabar. Bom, vamos lá para a explicação dessa parábola. É mais uma parábola difícil, mas vamos explicá-la. Irmãos, o contexto desta parábola é a respeito da abnegação e da renúncia que o servo de Deus deverá ter em toda a sua vida espiritual. Jesus, ele então expôs uma parábola e a usa como ilustração do desejo das pessoas em construir coisas. No caso específico, irmãos, ele usa o exemplo da construção de uma torre. Só que o foco de Jesus é comparar a forma como um projeto humano é realizado com a forma com que o projeto espiritual deve ser realizado. Nós devemos ter objetivos espirituais bem concretos desde o momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. No contexto dessa parábola, Jesus é seguido por multidões. Certamente muitos estavam ali apenas por interesses particulares, e não por um interesse em Jesus Cristo e em sua palavra e no seu senhorio. Eles queriam um Salvador, eles queriam pão, queriam peixe, eles queriam cura, mas eles não queriam um Senhor para adorar. Eles não queriam um Senhor para se submeterem. Tá? Então, Jesus não está aqui usando esta parábola sobre construção de torre para você usar este ensino em coisas materiais. Você não pode construir a sua casa, comprar tijolo e blocos, se você não vê como é que está a sua conta bancária. Irmãos, não é nada disso. Às vezes nos vemos a gente falando sobre isso. Jesus falou que não pode construir uma torre sem observar se vai chegar até o fim. Então você toma cuidado aí, você vai comprar o carro, vai comprar uma casa, será que você vai conseguir pagar? Olha lá o que você está fazendo. Calma aí, irmãos. Você pode até usar essa parábola para isso, mas este não é o contexto, este não foi o objetivo de Jesus. Não é isso que Jesus estava falando. Jesus, ele consegue, então, através dessa parábola, demonstrar àquela multidão que era positivo ter objetivos espirituais, concretos, corretos e bem definidos. Porém, ele não os enganava. E ele revela que haveria implicações e um preço a pagar por assumir um compromisso com ele. Irmãos, eu tenho testemunhado muita gente afirmando assim: ei, pastor, não é para tanto,
Porque essa preocupação excessiva com a igreja, até pessoas, né, de família nossa, até gente da própria família, nos questionando quando falamos da abnegação, de uma vida de renúncia, de uma vida de se aplicar no Evangelho, à igreja. Martinho Lutero dizia assim: a fé que me leva para o céu é aquela em que eu me lanço com ela, quer para viver, quer para morrer. Eu preciso enlouquecer por essa palavra, por essa verdade. Eu preciso viver esse Evangelho. Sabe, as pessoas dizem assim: a gente tem que priorizar a nossa família, pastor, e não a igreja. Nada demais eu estar faltando aos cultos, nada demais eu estar faltando às orações, nada demais eu estar faltando na ceia do Senhor, para eu ir a um churrasco. Eu já vivi isso, né, Dineia? De eu estar na igreja, irmãos, culto de ceia, igreja vazia. Sabe, os irmãos foram numa churrascada. Eles foram para a churrascada, e eu estava ali para cear. O coração de Jesus ficou partido, dilacerado. E quando eu falei isso, irmãos, eu gosto de colocar no meu Facebook, eu falei isso ontem. As pessoas, teve gente que se levantou contra a minha vida, com ofensas. Não é para tanto, porque eu aprendi na minha igreja que a minha família está acima da igreja. Irmãos, então se a tua família resolver se tornar satanista, você também vai se tornar satanista só porque a igreja supostamente é mais importante que a igreja? A minha família, irmãos, é aqueles que fazem parte da minha igreja. Os meus irmãos, a minha irmã, meu pai e minha mãe, a minha família, são todos vocês que fazem parte da igreja. Observe o que Jesus afirmou em Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, se você não aborrece a sua esposa, os seus filhos, e os seus irmãos, as suas irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não se tornar, não tomar a sua cruz e vier após mim, você não pode ser meu discípulo. Não pode. Estão entendendo, irmãos? Jesus estava jogando limpo, como sempre o fez. Jesus não queria enganar ninguém que estava ali ouvindo ele. Quer ser meu discípulo? Tem preço, gente. Quer ser meu discípulo? Eu não vou enganar vocês. Tem que ter renúncia. Está achando que vai ser meu discípulo e teu pai e tua mãe vai te amar? Está achando que você quer me seguir direitinho e a tua esposa vai aplaudir você? A tua esposa vai se levantar contra você. Os teus filhos vão se levantar contra você. Ô pai, isso é fanatismo. Ô, não sai da igreja. Alguém falou assim, ontem, né? Falou assim para mim: pastor, você é eclesiocêntrico, você não é cristocêntrico. Eu respondi assim: a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela é institucional, mas a igreja é mística, mas ela é um corpo, e nós temos um cabeça, é Cristo. Quando eu digo que eu quero estar na igreja, eu quero ser igreja, eu quero estar vivendo isso aqui, eu quero respirar o ar que tem aqui, não é porque Cristo está reservado a essas paredes, mas é porque quando nós congregamos como igreja, cantando, ouvindo, orando, nós somos fortalecidos, porque Provérbios diz que uma vareta é muito fácil de quebrar, mas um fecho de varetas você não vai quebrar. A igreja é um fecho de varetas, está profetizado por Salomão em Provérbios. Nós somos um fecho de vareta. Eu sozinho sou uma vareta facilmente danificada, mas quando estamos juntos, o milagre acontece. Pedro foi liberto enquanto a igreja estava orando, não é enquanto cada um estava na sua casa, ou estava na praia, no shopping, não. Enquanto a igreja estava reunida orando, ele foi liberto. Ele foi liberto porque a igreja estava orando para que ele fosse liberto. Irmãos, nós precisamos orar congregados, nós precisamos estar juntos para ouvir a ministração. Eu não gosto, domingo, o André vem aqui, dá uma palavra para nós, todo domingo, né, André? Deixa uma palavra, e às vezes eu saio assim, fortalecido, eu fico admirado
Falei, meu Deus, eu não sou o único pregador dessa terra, não. Porque a igreja batista tem essa particularidade, não sei se você sabia disso, mas as igrejas batistas geralmente não tem ninguém além do pastor ali nos ministérios, só igrejas muito grandes, igreja com 500 membros, você vai ver 1 ou 2 pastores, mas geralmente é pastor e o diaconato, não tem. E a nossa igreja, Deus tem sido bom para nós, né? Eu sento aqui e sou ministrado pela vida do André, sou ministrado. Então, isso não seria possível cada um na sua casa. Esse negócio de assistir culto, irmãos, é só se não tiver outro jeito, porque é muito complicado. Está no sofá lá com as perninhas esticadas, né? Comendo a pipoquinha, o pastor está lá pregando, ei, aleluia, aleluia, botar jogando pipoca para cima, entendeu? Não funciona isso. Tem que estar junto, respirar o mesmo ar. A ovelha tem que estar junto com o rebanho, né? E é aqui que Deus ordena a sua bênção, que usa os seus profetas, usa os irmãos em dons. Às vezes um irmão fala uma palavra para você, a pessoa nem sabe, aquela palavra muda completamente a sua vida, coisa que não aconteceria se eu estivesse na minha casa, no shopping ou na praia, não aconteceria. Então é importante eu separar esse tempo, e Jesus deixou bem claro, se você está achando que você vai me seguir, e você vai ficar bem com a sua esposa, com o seu marido, vai ter confusão, gente. Jesus não quer enganar ninguém, não, vai ter confusão. É raro não haver uma confusão na família, quando alguém quer servir Jesus piamente, o outro não quer. Vai ter problema. E Paulo chegou a falar assim, ó, teu marido não quer? Não está indo? Já falou, já orou, submeteu, não quer? Então ele que vai embora. Paulo falou, divorcia. Paulo falou, vai embora. Não quer servir? Tchau. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, pela memória. Se não quiser servir a Deus, você quer servir, ele não quer? Você não nasceu para ser escravo. Se ele quiser ir embora, se ele diz assim, ó, não se aparte, mas se ele quiser se apartar, vai embora. Ali vai ocorrer o divórcio. Vai ocorrer um divórcio. Porque Jesus já profetizou, se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, a sua esposa, filhos, irmãos, esquece, vai aborrecer. Enfim, você já pensou, já refletiu a respeito do preço que lhe custará ser discípulo de Cristo? Essa pergunta deve ser respondida sinceramente, antes que assumamos qualquer compromisso com Ele, tá? E da mesma forma que o construtor da torre deveria primeiro planejar para ver se tinha recurso para construir a sua torre, que essa é a explicação da parábola da torre, né? Quem deseja ser discípulo de Cristo precisa estar ciente da abnegação que vai ter que ter na vida e da renúncia que enfrentará por causa do amor de Jesus. E se você aceitou Jesus como teu Salvador, não hesite em tê-lo também como teu Senhor. Talvez as pessoas que estão me ouvindo falar isso aqui, vai dizer assim, o pastor preparou esse sermão rapidinho aqui, porque sabe do meu problema. Não, eu fiz isso aqui foi ontem. Foi, Diné? Diné veio fazendo, eu digitei isso aqui ontem. Mas que o Espírito Santo já sabe dos seus problemas. O Espírito Santo te conhece, irmãos. Já sabe o que você está vivendo, o que você precisa ouvir. E ontem, o Espírito colocou no meu coração o que você precisaria estar ouvindo aqui hoje. Ontem eu escrevi isso, não foi hoje. Foi ontem, tá? Então, se você aceitou Jesus como teu Salvador, não hesite em tê-lo também como teu Senhor, e siga-o até o fim, pagando o preço que for necessário, quer para viver, quer para morrer, porque isso sim valerá a pena. Amém? Amém, queridos?